Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui recondicionados para continuarmos a maratona da franquia Brinquedo Assassino e justamente com a continuação do primeiro filme, Brinquedo Assassino 2. Pois bem, pessoal, era óbvio, né, que isso ia acontecer, né? Depois de um grande sucesso, tinha que acontecer uma sequência quase que imediata, né? Poucos anos depois, né? 2 anos a seguir, né? Claro, é uma coisa fadada a acontecer realmente. Aliás, muito tempo antes do próprio sucesso, porque desde que a ideia inicial do Don Mancini de criar um filme a respeito de um brinquedo psicopata, já existia a ideia pelo estúdio, né, quando foi aceito, foi a United Artists que bancou o projeto, já pensou, cara, isso aqui é uma boa ideia, dá para render vários e vários filmes, a gente pode sugar essa fonte aqui bastante. Enfim, já estava quase que certo que teria uma continuação. Aliás, quase não teve também, né? Porque o estúdio acabou sendo vendido de um filme para o outro. E a empresa que comprou não estava afim de produzir filmes de terror, ou seja, tirar esse tipo de gênero do catálogo de produção. Mas, felizmente, realmente acabou sendo comprado depois por uma outra empresa que realmente quis bancar a ideia. Que, se eu não me engano, foi a MGM, a Metro Goldwyn Mayer. Enfim, o que vale? Brinquedo Assassino 2 passou a existir, foi produzido, foi sucesso quando chegou então às telonas. Sim, o público gostou também da continuação, mesmo que a gente possa considerar que algumas coisitas meio que estão repetidas aqui de um filme para o outro. Bom, o personagem principal, o Andy, ou também o outro, né, o Chuck, ambos estão presentes. O resto sumiu. Porque, né, o primeiro filme trabalhou com pouquíssimos personagens. Não era uma coisa necessária ter bastante gente ali para ser morta. Que, aliás, claro, é uma característica de muitos e muitos filmes de terror, principalmente desse gênero slash, que tem um psicopata que vai matando um monte de gente, né? Sim, o elenco que ele matou lá no primeiro filme foi pouco, e praticamente ele repetiu quase o mesmo número aqui no segundo. Na verdade, é até interessante trabalhar com poucas pessoas, você pode talvez, né, se afeiçoar algumas delas, mas é difícil para falar a verdade, né? Ok, o que vale é que então o Andy está numa situação praticamente igual ao primeiro filme. Ele diz que as coisas que estão acontecendo, as mortes, são culpa do boneco, mas ninguém acredita. Ah, que isso, né? É criança provavelmente que está inventando isso, ou alguém externo que provoca essas mortes ou acidentes, às vezes são considerados, né? Enfim, o que vale é que ninguém acredita nele. E ele é internado então. Ou melhor, ele não, né? Porque senão seria também um repeteco. De qualquer forma, foi um repeteco. A mãe dele que foi internada, porque ela bancou, claro, a verdade, né? Foi o boneco, foi o Chuck que foi responsável pelas mortes. Só que ela também processou a empresa que fabrica o Good Guys e em revés a empresa acabou processando ela e fazendo com que ela fosse parar, aí sim, ela no manicômio, do mesmo jeito que foi o filho no filme anterior. Só que essas coisas não são mostradas aqui no filme. Depois eu comento mais a respeito disso. Mas enfim, então o contexto é que o Andy foi parar num orfanato e necessita, claro, de um abrigo. Bom, isso praticamente deve ter acontecido depois de 2 anos. A gente não sabe direito, mas enfim, ele ficou 2 anos no orfanato, não dá para ter certeza. O que vale é que sim, uma família resolveu adotar ele, sabendo de tudo, que ele é um garoto considerado meio estranho, porque fica dizendo que o boneco é capaz de ter vida própria, essas coisitas. Os Simpsons. Não é o Bart, não é Homer, mas é a família Simpson que adota ele e é o tipo de família que já tem o costume de adotar pequenos ou maiorzinhos, né, órfãos. Tanto que eles possuem uma casa com vários e vários quartos. No caso, o Andy, quando chega à nova casa, à nova família, já tem uma, entre aspas, irmãzinha, que está quase deixando de ser irmã também, porque ela já está na transição de quase de completar 18 anos, então não precisa ser mais amparada por famílias adotivas. A Kyle, eu falei o nome dela? É Kyle. Bom, o que importa, tipo jovem rebelde. E aí o que vale é que temos um contexto completamente diferente então do primeiro filme. Isso é um ponto positivo sim do roteiro. Se antes nós tínhamos uma pegada assim meio policialesca, porque estava envolvido um criminoso, tinha um detetive que ajudava ali o conflito dos heróis, tanto do garoto quanto da mãe, contra aquela ameaça,
Bom, aqui no segundo filme não temos nada disso, porque temos apenas um ambiente familiar praticamente. E um outro elemento também diferenciado, como por exemplo a participação ou a presença, né, da escola onde Andy estuda. O que também deixa pelo menos o cenário diferenciado, embora, como eu disse, muitas coisas se repetem. Basicamente, bom, as mortes de Chuck, a necessidade dele de ter a sua alma incorporada dentro do garoto, e claro, o desejo de matar a torta e a direito sem nenhuma explicação válida. Antigamente era por vingança no filme passado. Aqui basicamente ele mata por matar, né? Só porque as pessoas estão no seu caminho. Ou quando não estão servindo de motorista para ele de lá para cá. Coisa que também já tinha acontecido lá no primeiro filme, né? Enfim. Hoje em dia até se brinca, né, que ele usa as pessoas como Uber. Antigamente lá nos anos 1980 não dava para fazer essa piada, mas se falava que ele era um motorista, os outros, né, eram motorista para o boneco assassino. Bom, o que vale? A primeira coisa também a se destacar aqui logo na abertura do filme é resolver uma questão que, claro, veio com o final do anterior. Mesmo que isso é curioso, né? Se o próprio estúdio já queria fazer uma certa continuação, por que eles fizeram um final completamente absoluto para o boneco? Ok, não ia chocar muito a audiência se no final ele não tivesse, entre aspas, aquele destino trágico, né? Como se a gente tivesse dó do Chuck, né? Ele mais se lasque. Mas enfim, ele foi completamente torrado, desmembrado, mas e aí? Por que você faz uma continuação de um boneco que não existe mais? Inclusive, ele levou o tiro no coração, que lá o professor, o mestre Voodoo disse que a única maneira de matá-lo tinha que dar um tiro certeiro no coração, principalmente porque ele já estava virando um ser humano, né? Uma criança, basicamente. Tudo isso foi feito. Ele foi torrado, picado e tomou um balaço no coração. Ou seja, ele estava morto completamente, tanto em termos de boneco de plástico, engrenagens, e também do lado talvez meio carnal, humano, que ele estava se transformando. Afinal de contas, saiu voando sangue também, porque ele já sangrava antes, lá no primeiro filme. Ou seja, como é que você volta com um vilão desse? Bom, tiveram que partir de uma premissa meio idiota, né? Por que a empresa, que num certo contexto é interessante, processou a mãe, né, dando a ela um belo de um revés, colocando ela no manicômio, por que a empresa que ficou prejudicada porque teve essa publicidade, como é que eles podem vender um boneco assassino para as crianças, né? Tá, sofreu um revés, mas por que cargas d'água alguém, um funcionário lá junto com o presidente da empresa, né, resolve reconstruir o boneco? Não tem sentido nenhum. Claro, é só uma forçação de barra para o boneco passar a existir mais uma vez, limpinho, cheirosinho, perfeito, novo, em folha. O único motivo. Muitas pessoas criticam que, na verdade, não é que o boneco foi reconstruído, mas é que ele talvez tenha renascido necessariamente porque teve aquela pane naquele instrumento, naquela máquina, né, que injeta os olhos como o último produto, né, para fechar a composição do boneco. Aquele negócio ali deu um circo-tico, um raios para lá e para cá, morreu o operador, e digamos que talvez a alma do cara meio que ajudou a dar um tranco ali no boneco para ele pegar na marra. Será que foi isso que fez? Não sei. Algumas pessoas podem considerar, pode ser que aquela cena em si venda isso, mas eu acho que talvez o Chuck, suposição minha, não sei se é verdade, não sei se os próximos filmes confirmam, basicamente, se o boneco já é um pouquinho reconstruído, a vida dele volta. Necessariamente não precisa de uma descarga elétrica para ele começar. Por exemplo, não é porque lá naquela passagem, naquela magia de voodoo, vem o raio lá dos céus e faz todo aquele efeito mágico que isso possa acontecer. Se bem que teve o mesmo exagero, né? Quando o cara ali, o operador da máquina, que estava reconstruindo o Chuck, ele acaba sendo eletrocutado, ele sai voando como se tivesse acontecido uma bela de uma explosão, né? Que nem foi aquela lá na loja de brinquedos no primeiro filme. Um exagero, claro, completo. Mas enfim, ele está vivo de novo. E aquele contexto ali então da empresa de querer reconstruir ele para algum motivo não muito bem explicado, nem não importa na verdade porque não faz sentido nenhum. Mas só se usa aquela cena para pôr o Chuck de volta na mesa. Ou na história, né? Ou a vida, não importa. É um motivo forçado, mas tudo bem. E é claro, o cara que tinha dado a ideia acaba sendo um morto por Chuck, obviamente, né? Mas enfim, uma morte até interessante.
As mortes a gente sempre fica pensando como é que ele vai matar a próxima vítima. Sempre é assim, né? Quem acompanha as séries de filmes do gênero slasher fica pensando, né, qual vai ser a próxima criatividade dos roteiristas para ter uma morte de mais impacto. Acho que aqui só teve uma, que foi mais lá pro finalzinho do filme. Mas o que importa, Chuck está nativa e quer ir atrás do Andy, obviamente. E ele, de uma maneira bem rápida, acaba descobrindo qual é a nova morada dele, o lar dos Simpson. E ele vai lá atrás, só que ele topa com um boneco. E aí talvez o filme tenha perdido uma oportunidade muito interessante, né? Exatamente aí, ele podia trocar de boneco e realmente ser o Tommy, né? Mas trocar efetivamente, porque ele acaba destruindo o Tommy, né? O concorrente ali, né? Ele enterra, inclusive, que serve para depois para algumas cenas de tensão para frente, mas ele realmente podia se valer disso. Existem infinitos bonecos por aí, ele apenas podia mudar de lugar, e claro, ele continuaria se chamando Chuck, qual é o problema, né? Basicamente resolvi uma questão. Ou seja, em vez de simplesmente matar o boneco, ele podia fazer um voodoo ali, né? Depois enterrava o próprio corpo antigo de plástico. Seria, acho que, muito mais coerente, né? Com uma certa evolução de partir para algo diferenciado, mas sendo quase a mesma coisa, né? Era outro boneco, mas não foi o caso. Jack continua, apenas matou o concorrente e enterrou. Enfim, depois, claro, ele parte para atacar o Andy, que é salvo na hora H justamente pela sua irmã adotiva, a Kyle, que claro não acredita. E aliás também um pequeno absurdo também, né? Sempre nesses filmes tem alguns absurdos. Ela encontra um moleque completamente amarrado, os dois pés, as duas mãos, com uma meia na boca. Como é que ele se amarrou daquele jeito? Não foram os pais adotivos. Então foi o boneco, mas ela não acredita naquelas, né? Um lance rápido e mais ainda, né? Aí os pais passam a pensar que foi ela que fez aquilo. Mas também não tem lá muito sentido. Se bem que aquela estatueta lá super antiga já tinha sido quebrada e não se atribui a culpa nem a Caio nem a Andy, então tá valendo. Mas o que importa, na verdade, é o contexto familiar, né? Que é aquele pai meio exigente, aquela mãe um pouco mais compreensiva, mas um ambiente pesado, que na verdade não funciona, acho que para crianças adotivas de qualquer forma. A própria Caio fala, né? Eu fiquei pulando de família em família durante anos e provavelmente será o destino de Andy se ele continuar nessa vida, né? Sem sua mãe por perto. Bom, uma coisa interessante do filme foi que lembraram, né, do Pinóquio, que é uma associação que se faz muito com os bonecos que ganham vida, obviamente, que foi o princípio de tudo, né? Naquela obra do italiano Carlo... Nossa, esqueci o nome dele. Se eu lembrar, eu coloco aqui o autor do Pinóquio, que é o boneco de madeira que ganhou vida. É muito bem citado por ele pela professora também Megera, né? O Jack sacaneou, né? De uma maneira muito interessante, literalmente, né? Chamando ela de vaca, então de puta, se você preferir uma tradução menos família. O que vale é que sim, ela fica, claro, ofendida e tranca o garoto dentro da sala de aula, não podendo ir para o intervalo, se divertir no recreio, né? O que foi maquinado, foi uma boa estratégia, digamos assim, do Chuck, né? Poder pegar ele e tentar mais uma vez fazer a transformação voodoo ali, né? Mas não dá certo também, o Andy acaba fugindo e a pobre professorinha, né? Megera, acaba sendo morta, a reguada, né? Foi uma morte bem mais ou menos, mas tudo bem, foi engraçadinha, digamos assim. E vai o Andy de novo voltando para casa falando, ai meu Deus, não fui eu que fiz tudo isso, né? O Chuck tem vida e ninguém acredita nele, óbvio, né? Então, essa repetição básica que acontece aqui nessa segunda história meio que enjoa um pouquinho. Até aí, digamos que o filme ele estava num tom um pouquinho mais baixo do que o anterior, naquela situação que a gente fica olhando e pensando, cara, que produto fraco. Essa continuação, não sei, talvez não precisasse existir, porque o conceito mesmo diferenciado de ser agora uma família não está pegando bem, não está criando climas. Mas esse filme consegue dar a volta por cima um pouquinho mais para frente. Justamente aí talvez seja a questão da direção do John LaFia, que foi um dos escritores lá do roteiro do primeiro filme. Aqui ele voltou nesse roteiro aqui, dessa vez foi escrito completamente apenas pelo Don Mancini. John LaFia, ele faz uma direção bastante interessante. A gente percebe isso nos momentos de tensão. Num terror
pouco mais diferenciado, que a gente não tinha muito lá no primeiro filme, existia, mas não tão presente, que é o terror mais psicológico, aquele de clima, onde você não vê violência explícita, tem aquele climão, onde você tem aquela tensão de não sabe o que vai acontecer a seguir. Se no primeiro filme a gente tinha isso em relação aos ataques do Chuck, embora lá no primeiro filme o boneco não aparecesse muito, o diretor fez bem, o Tom Holland acertou muito em esconder o formato do boneco, que não era muito lá articulado, e agora, passados 2 anos de produção, ele já se mostra muito melhor, até de corpo inteiro em muitas cenas, e ficou bem, com certeza, mais convincente. Então ele pode usar o boneco melhor, mas ele trabalha o lado da vítima, porque em 2 momentos nós temos exatamente tanto o Andy quanto a Kyle querendo atacar o boneco, mas não sabendo exatamente onde ele está. E isso dá uma tensão realmente muito forte. Foi aí que eu digo que o filme começou a ganhar um novo ar, um ar que realmente ele tinha algo a se diferenciar lá da primeira produção. Ganhou pontos, com certeza, pelo menos comigo. Eu fiquei tenso justamente nessas cenas do Andy tentando atacar o Chuck com uma faca elétrica e depois com a Kyle com aquela adaga, né? Bom, e claro, né? Esses 2 ataques dos heróis tentando liquidar o vilão resultou na morte lá então dos pais adotivos, né? Primeiro morreu o pai de família lá pendurado na escada, que depois o Chuck matou ele. Foi uma morte também um pouco fraquinha, né? O cara quebrou o pescoço. E a outra não, já foi mais interessante, porque literalmente a gente não viu. Esse tipo de morte também que não está revelada pra gente, dá uma certa tensão, porque quando a Kyle encontra lá a mãe adotiva, lá costurando, ela está lá com o pescoço degolado. Foi bem bacana, aquilo dá uma tensão, aquela surpresa que a gente não espera. É bom, que coisa que não teve no primeiro filme, esse tipo do susto, né? Foi bom, foi bem bacana também. Bom, mas acontece que quando o pai adotivo morre, de novo o Andy é enjaulado lá no orfanato, né? Fazer o quê? Mais uma vez. E depois, quando a Kyle é obrigada, aliás, antes de ser obrigada, né? Ela acaba descobrindo, né? Quando ela estava brincando lá no balanço, numa cena que também que meio que não funciona muito com o que estava no começo, né? Quando o Chuck matou o seu rival, o Tommy, e enterrou ele, parecia que o buraco era um pouco mais fundo, para falar a verdade. E claro, não tinha um balanço ali por perto, mas ok, vai, dá para considerar que não foi uma situação mal ajambrada. Funciona, vai. Bom, e a Kyle acabou descobrindo então o falecido corpinho do Tommy e sacou, caramba, acabei de jogar o cidadão ali no lixo, ela voltou lá e ele não estava mais. Foi aí que então depois ela acabou descobrindo a mãe morta por ele. E aí naquela situação onde você pensa, peraí, ela não pode morrer, porque se os pais adotivos já morreram, não sobrou mais elenco para salvar justamente o Andy. A Kyle, ela precisava ficar viva. E de uma maneira inesperada, ela virou também, mais uma vez, motorista do Uber para o Chuck. Como disse, ele sempre tem essa necessidade. Caralho, é pequenininho, né? Não consegue dirigir, não tem condição. Mas foi meio forçado, né? Só para ela realmente levar ele até o orfanato. Ok, vai, serve. Ela precisava salvar o garoto de alguma forma. Se ela morresse ali naquela cena de descoberta do Tommy, não ia ter sentido algum. Mas enfim, funciona. Aí eu já estava até esquecendo, né? Teve outra morte. O Chuck matou lá a responsável pelo orfanato, né? Que teve até um certo impacto, né? Porque a cara dela toda ensanguentada caiu na máquina de Xerox, né? E ficou tirando cópia ali da defunta. Foi bacana aquilo ali também. Plasticamente ficou bem interessante a cena. E depois é um corre-corre que vai acontecer nesse filme, né? Típico momento de filme de ação que tem que ter perseguição para lá, desvios, tentativas e não conclusões dos atos vilanescos dos malditos assassinos em série. Enfim, ele tenta perseguir o Andy, continua sendo atrapalhado pela Kyle, que foi, por incrível que pareça, na fábrica de brinquedo que produz o Chuck. Então, de novo, temos um monte de caixas de Good Guys ali presentes em cena. Aliás, na fábrica mesmo, né, produzindo os bonecos, que claro, tudo aquilo serviu de uma diferenciação do final do primeiro filme, né, onde basicamente estavam num contexto de casa e aqui estamos num contexto de fábrica, onde tudo começou na verdade. O filme começou lá dentro da fábrica quando ele foi revivido, reconstruído e acaba também sendo desmontado, destruído mais uma vez também ali por dentro.
uma pequena forçação de barra também do roteiro, mas tudo bem, a gente nem lembra disso na hora que está vendo a sucessão das cenas. Mas ali teve tantas reviravoltas quanto lá no primeiro filme. Aliás, teve até mais, eu acho, porque basicamente no filme ele toma tiro da mãe, né? A mãe fica desmembrando ele com a arma do policial. Depois ele é atacado, ele não morre nesse momento, né? Mas depois ele é atacado no fogo da lareira e também não morre. E depois ainda volta mais uma vez com o braço, né? Só para atacar o parceiro do policial. Basicamente era isso, né? 3 vezes. Então acho que é a mesma coisa também, né? Porque primeiro eles tentam acabar com ele na base da prensa, né? Do plástico, tentando fazer uma amálgama de vários Chucks não, de good guys juntos para tentar matar ele, né? Depois a mangueira de ar comprimido que vai explodir a cabeça dele. No caso foi 3 vezes também. Assim, antes também teve aquela cena também interessante que na perseguição aos dois, ao Caio e a Andy, o Chuck acaba perdendo a mão e ele usa lá a faca que ele tinha para virar uma espada, meio tipo o jogo lá Assassin's Creed, né? Pois é, interessante. Só que essa arma em si, acho que ele acabou não utilizando, né? Acho que não. Bom, e aí teve o fim, realmente. Ele acabou sendo destruído justamente quando a cabeça dele inchou e explodiu em vários pedaços. Mas aí temos o mesmo problema do final do primeiro filme. Ele está destruído. E aí, como é que faz a continuação para a terceira parte? Bom, eles vão forçar a barra com certeza. Mais uma vez, vai ter outro maluco que vai reconstituir o boneco? Acho que sim. Bom, no resumo então do filme. Em termos de graça, por exemplo, há poucos momentos mais engraçadinhos que tenta fazer uma certa piada das situações. Existem, mas em comparação com outros, acho que ele perde um pouquinho. Em termos de tensão, como eu disse no começo, estava um pouco frio, mas depois que começou esse terror mais psicológico, funcionou muito mais. Acertos do diretor com certeza. No lado das piadas, claro, isso está relacionado ao roteiro do Mancini. Então, o filme ele fica oscilando entre ser bom e interessante. Ele nunca perde exatamente aquela posição de ter sido uma continuação válida, digamos assim. Embora no começo, como eu tenho dito, estava um pouquinho frio. Mas ele vai crescendo ao final e depois a gente tem aquela noção realmente que, ok, valeu a pena ver assim esta sequência do primeiro filme. Não foi um tempo perdido exatamente, porque tem sempre a originalidade das mortes. Essa é a grande graça, na verdade, dos filmes de terror, quando você vê a franquia começar a existir, né? Mas isso é uma coisa que acontece com toda a sequência de um grande sucesso. Realmente, ficamos dependentes de algumas muletas, digamos assim, coisas que vão se repetir porque são marcas, características justamente do sucesso. Sempre uma coisita aqui e acolá a gente percebe em sequências de filmes de ação principalmente, né? O jeito que o herói ataca ou ele se defende, acontece, não tem como evitar. São como carimbos, né, que identificam para a audiência, você continua vendo o que você gostou no filme anterior. Basicamente é isso. Então a gente tem que sofrer nessa parte da repetição e torcer para a criatividade das mortes, como estamos no caso de um filme de slasher, que tem que ser um pouquinho mais criativa. Assim, falando na criatividade, eu disse que só teve uma morte que teve um certo impacto. Foi justamente daquele operário ali da fábrica que quando parou a linha de produção, ele foi lá consertar justamente a máquina que injetava os olhos no Chuck, aquela vista também lá no começo do filme, e ele acabou sendo morto justamente por ela, né, com os olhos de plásticos cravados nas suas órbitas oculares. Foi a morte mais sanguinolenta, com certeza. Depois, no exagero, não sei porquê, como ele apareceu pendurado lá, né, o corpo, né, dele, acertando a Caio, acertando o Andy. Aquilo foi um exagero também, não precisava, mas a morte dele em si foi bacana, foi aquela de você pensar nesse filme aqui, de lembrar, a mais interessante, né, foi essa. E sim, como disse, é o detalhe da criatividade que faz marcar você se interessar pelas continuidades desses tipos de filme. Enfim, no geral, achei no começo fraco, depois ele começou a subir de uma maneira interessante, teve um final muito bom também. Ou seja, para essa continuação, eu não me senti naquelas ainda que, claro, eu sei que a série vai ter daqui para frente, que ela vai uma ladeira abaixo, porque vai mudar a qualidade dos filmes, com certeza. Enfim, para esta continuação de Brinquedo Assassino,
Brinquedo Assassino 2, eu atribuo a mesma nota que eu dei ao primeiro filme. Eu pensei, poderia dar um 3, ou 3,5, ou até 4, mas eu acho que não, ainda vale a pena. Ele conseguiu se manter. Esse é o ponto que eu quero frisar aqui. Ele conseguiu virar. Isso foi culpa mais do diretor. Ele manteve o clima. O roteiro talvez ficou devendo um pouquinho, mas vamos ver como tudo vai continuar nos próximos filmes. Enfim, amanhã a gente vê então Brinquedo Assassino 3. É isso.